A minha casa sempre foi um lugar muito aberto para receber pessoas. Minha mãe sempre foi uma mulher muito generosa. Então, ela sempre abria as portas quando vinha missionários, pastores. Naquela época, muitos anos atrás, sei lá, mais de 30 e tantos anos atrás, nas igrejas não existia o que existe hoje, assim, conferências, não se tinha esse porte, não se tinha essa estrutura. O que acontecia eram grandes cruzadas evangelísticas na rua. Então, que não era um movimento de uma igreja, eram de várias igrejas. Então, minha mãe era sempre a pessoa que hospedava esses preletores que vinham de fora. Então, ela servia sempre com a casa, com tudo. Então, assim, eu sempre tenho muitas lembranças de muitos pastores, de muitos homens de Deus, mulheres, que ficavam na minha casa e minha mãe servia com todo amor, me ensinava a servi-los e falava o valor da igreja, né, o valor de se pregar o evangelho. Então, eu cresci assim, nesse ambiente, vendo tudo isso. Fora isso, a minha mãe também sempre foi uma mulher que fazia o culto doméstico. Então, a gente sempre tinha na nossa casa toda semana, não importava se a gente fosse na igreja no domingo, se a gente ia na igreja durante a semana, em casa tinha o culto, minha mãe com os meus irmãos. E antes de dormir, eu acho que de todos esses exemplos que eu dei, o mais especial de todos, e que eu lembro bem, eram as sementes que ela me colocava no meu coração antes de dormir. Porque antes de dormir, ela sempre ia orar com a gente, no quarto, né? Ali, e a gente dormia assim no mesmo quarto, e os meus irmãos, ela construiu uma casa e fez um quarto enorme, gigante. Então parecia a casa dos 7 anões, assim. Tinha 5 caminhas. E nós íamos dormir e ela dizia que era pra gente ficar unido. Depois, quando a gente ficou adolescente, cada um teve seu cantinho, mas quando a gente era bem pequeno, era assim. E eu lembro que antes de dormir, ela fazia lá aquele momento de oração. E ela dizia assim, agora vamos orar. E ela orava durante muito tempo, e ela dizia, vamos orar pelos missionários espalhados no mundo, e aquilo ia colocando um amor no meu coração pela obra missionária, pela Igreja de Cristo no mundo. Ela compartilhava histórias, eu me lembro também que ela lia muito comigo, eu sempre gostei de ler, né? Não é à toa que eu comecei a escrever, então desde muito pequenininha eu lia, eu era muito interessada, então a minha mãe ia ler e eu ficava com ela. Então eu me lembro, eu era pequena, eu ainda tenho uma memória de ler uma biografia da Golda Meir, que foi marcante pra mim, que eu dizia assim, meu Deus, eu tão pequena, eu já... Nossa, minha mãe me compartilhava essas histórias. Então foi assim que eu fui sendo ministrada, foi na minha casa mesmo. Foi nas orações da minha mãe antes de dormir, foi no culto doméstico, foi na maneira como ela recebia as pessoas, na maneira como ela falava de Jesus, sim, porque ela pregava pra mim, sim, né? E você sofreu com a decepção do divórcio? Porque é algo que muitas sim, famílias acabam, né, sofrendo com isso. Como foi a tua experiência pessoal? Olha, eu não posso dizer que eu sofri com a experiência do divórcio. Eu sofri com a experiência da ausência paterna. Porque como eu era muito pequena, eu só tinha 3 anos, então eu não tenho nem lembranças da minha mãe com meu pai. Foi um período muito pequeno para mim. Então, para mim, o maior sofrimento foi a falta do pai, né? De não ter um pai, de ir para a escola e ver os meus colegas com o pai indo buscar, de no dia dos pais ficar assim, aquela criança não ter para quem entregar o presente. Eu sempre fui uma criança muito falante, eu sempre fui muito extrovertida. Então, eu participava de tudo, na escola, na igreja, jogar o teatro, música, dança, o que me colocasse eu fazia. Então, aquele dia dos pais era sempre uma data muito dura para mim. Era sempre muito difícil, porque eu dizia assim, eu vou apresentar para os pais de outras crianças. Ou então eu vou entregar uma gravata para minha mãe, sabe? Então foi doído, foi dolorido, mas graças a Deus eu encontrei a paternidade de Deus, eu fui abraçada pelo Senhor. E essa é uma fase que para mim já não dói, já não sinto mais. Sim. Compartilho com muita liberdade sobre esse assunto. Você chegou a ter contato depois? Sim, com seu pai? Em alguns momentos, sim. Como que foi para você a questão de ter que liberar perdão, sim, de entender também o lado dele? Eu acho que como a gente cresce nesse ambiente cristão, lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, então eu acho que nem dá tempo para você ruminar no seu coração uma mágoa, um ódio, um rancor tão forte. Porque nós que somos cristãos somos ensinados a perdoar todos os dias. Sim. Então, por mais que aquilo fosse um momento de dor na minha história, já era um momento de liberação de perdão diário. Sim. Então, como você me perguntou, se teve esse momento.
ele não buscou esse momento, mas eu como filha e como uma mulher de Deus, como cristã, eu busquei. Então, eu procurei em alguns momentos especiais. Quando minha filha nasceu, eu levei minha filha para conhecê-lo, de alguma maneira. E, assim, não foi um momento difícil. Foi assim, eu não tinha sentimento, eu não tinha vínculo, entende? Então, para mim, não foi... Não teve esse peso não que teve, tem para muitas não teve pessoas. esse peso que tem para muitas Graças a pessoas. Deus. Graças a Deus, Né? sim. Adolescência. Como que foi a adolescência para você? Você já estava firmada Sim. na sua fé? Suas amigas eram mais da igreja do que do mundo? Sim. É um período, você como mãe, que tem visto as suas filhas crescerem. Isso. E já dentro do ambiente cristão, você também foi assim? Sim, eu amo essa fase da minha vida, eu me lembro dela, eu tenho muitas lembranças boas. Até hoje parece uma adolescente, Ai, obrigada! Eu já tô com 40, mas eu tenho boas lembranças da minha adolescência, graças a Deus. Eu fui uma criança, eu fui uma adolescente que viveu na igreja. Você já era comunicativa? Já. Assim? Sempre fui, Karina, sempre fui. Então, minha adolescência foi servindo ao Senhor, sempre, minha vida inteira. Eu não saberia fazer nada além disso, porque eu cresci na igreja, então, como eu te falei, eu participava de todos os grupos. Eu era assim, escola e igreja, escola e igreja. E a gente, nessa época, né, não tinha, acho que, tanto contato com o que se passava fora do ciclo, nosso, verdade. igual a gente vê, e às vezes a adolescente de hoje, né, tem esse desafio maior de ver o que está acontecendo no mundo, não só no ciclo, né? Sim, para se comparar, etc. Verdade. Eu lembro de ir na igreja, de acampamentos, de escola bíblica de férias, de eventos, de estar ali o tempo todo. Então, assim, cresci num ambiente muito saudável, graças a Deus. Cresci num ambiente onde eu tinha os colegas cristãos. Na minha escola, não. Na minha escola, eu era a única cristã na minha sala. Mas eu sempre fui muito posicionada, eu sempre fui aquela criança assim pra frente. Então, eu sempre era líder da turma, na faculdade líder do Grêmio. Então, assim, eu sempre fui muito falante, eu amava falar de Jesus. Então, desde pequena, assim, na adolescência, o povo já me chamava a pastorinha. Você já imaginava que seria pastora? Você já tinha isso? Nunca poderia imaginar. Você queria ser o quê? Na verdade, eu desejava ser, mas eu não poderia imaginar que eu seria, porque eu nasci numa família em que ninguém é pastor na minha família. Todas as pessoas da minha família são cristãos de muitos anos, mas não tinha pastor na minha família. Então, eu não tinha assim, isso como uma referência. Diferente quando você é filho de pastor, você pensa, um dia eu também vou ser pastor, né? Todo mundo diz, é o filho do pastor, a filha do pastor vai ser pastor. Então, eu não tinha isso na minha casa, mas eu amava Jesus, eu amava a igreja, eu amava a obra. Então, quando eu era criança, eu dizia, eu vou ser missionária. Eu até brincava que eu dizia que eu seria missionária entre os muçulmanos. E eu era convicta, vou ser missionária, vou ser missionária. E aí, na minha adolescência, eu conheci Arthur, meu esposo, eu tinha 16 anos. E aí, ele era seminarista, ele era filho de pastor, era seminarista. E nós começamos a namorar, e, enfim, a nossa história teve esse encontro. Então, ele foi enviado, ainda muito jovem, como seminarista, para cuidar de uma igreja que estava nascendo de 7 pessoas, que é a nossa igreja até hoje, a mesma igreja, que é a Igreja do Amor. E eu, como noiva, na época, ia sempre para a igreja junto com as minhas irmãs, ajudar. E terminei que virei pastora, assim, na verdade aceitei o chamado de Deus para minha vida. Eu fiz Direito e Sociologia, eu fiz 2 formações, então eu estudava pela manhã em uma faculdade e à tarde em outra faculdade, e quando eu me formei, já no finzinho da formatura, eu já trabalhava. Você fazia as duas Fazia. no mesmo período? Sim, eu tinha passado na Universidade Federal e uma universidade particular, cada um em um curso. E eu não queria nem abandonar um nem outro. Aí eu perguntei para minha mãe se ela permitia e se eu poderia estudar nas 2 faculdades. E ela disse, claro, minha filha. Então eu fazia Direito pela manhã e fazia Sociologia à tarde. Era bem puxado. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, como eu aguentei. Eu tô aqui assim. Eu pagava 14 cadeiras em alguns semestres da faculdade. Pois é. Eu vivia para estudar, minha vida era estudar. Então, eu já no fim do semestre, do ano,
né? Eu prestei um concurso para a Justiça Federal, passei, eu trabalhava no Tribunal Regional Federal na época e tinha entrado numa pós-graduação, também na área de Direito. E aí me formei, estava trabalhando, só que no dia da minha formatura eu recebi esse chamado mais forte ainda. Como? Como você sentiu? Quando, sabe aquela festa da formatura que tem um palco assim? Que tá todo mundo vestido com a beca, tava todo mundo muito orgulhoso, eu sou advogado, sou doutor, e todo mundo carregando seus canudos. E eu não tava sentindo aquela satisfação, parece que, sabe? Tipo, fiz pois tudo isso pois é. E aquilo soou estranho. Foi. E aí soou estranho pra mim. E quando eu tava subindo, todo mundo ficava com o canudinho assim, levantando. E eu me lembro que foi dada a orientação de todo mundo balançar o canudo. E ao invés de balançar, eu levantei o meu canudo pro céu e orei. E eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui pra tua glória e pra fazer a tua vontade, eu vou usar. Eu sei que eu posso ser uma advogada e posso ajudar pessoas, mas se o Senhor quiser que eu abra a mão, eu também tô disposta a abrir. E aí eu lembro que na semana seguinte, na segunda-feira, eu disse, agora eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo e não fiz, eu vou me matricular no seminário. E aí me matriculei em teologia e comecei a estudar teologia, eu trabalhava ainda no tribunal. Alguns anos depois, eu abri mão, literalmente, do meu trabalho, da minha carreira, para servir integralmente ao Senhor na igreja local, de maneira voluntária, porque a igreja cresceu tanto e, de alguma forma, precisava mais de mim. E essa meio que foi a minha história. E ali você já estava com o Arthur? Eu já tinha casado e já éramos pastores. E aí depois no seminário, e depois vivi a consagração, que na época era bem novo, assim, bem no começo. Não se tinha tantas mulheres no ministério, eu quebrei muitos paradigmas, assim, muito mesmo.